Bom, nós vamos dar continuidade à nossa aula de Teologia dos Ministérios e Missões. Nós estamos estudando e hoje nós vamos falar sobre o presbitério. Já falamos sobre o pastorado, já falamos sobre os pastores titulares, agora falamos também sobre os evangelistas e vamos falar agora sobre os presbíteros. É importante que cada ministro do Evangelho, cada obreiro, cada líder do Evangelho saiba para o que é que ele foi chamado. Então, o pastor, a gente viu, ele presidencia a igreja, ele pastoreia a igreja. O evangelista, ele se ocupa em trazer almas para a igreja, para Jesus e para a igreja. E o presbítero? O presbítero, ele se ocupa com o departamento de educação da igreja, então, ou de ensino. Quer dizer, então, que Deus, na sua sabedoria, ele chamou cada pessoa e nomeou esta pessoa. É o que Jesus fala: eu vos chamei e vos nomeeis para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Chegou na igreja, começa a desenvolver uma atividade. Quando aquela atividade ela é forçada, você não consegue sentir paixão por ela, vontade, você não se dedica por ela. Mas quando é um dom de Deus, aí você começa a se dedicar com paixão, com vontade de saber como fazer e fazer melhor, e ver frutos. É o caso das pessoas que são chamados para presbíteros ou para o presbitério, que é uma função majoritariamente masculina. Majoritariamente. Você conhece presbíteros, mas existem pessoas em o Novo Testamento que eram mulheres e que também ensinavam. Só que, como nós não estamos seguindo a eclesiologia do Novo Testamento, nós temos uma outra eclesiologia que está muito mais adaptada para a nossa cultura. Então a gente vai conhecer os presbíteros homens. E uma mulher que se dedica à área do ensino, embora não seja chamada presbítera, ela faz parte do presbitério. Isso aí, se a gente levar em consideração a função, bem? A função, e não o nome. Quer dizer que as irmãs que ensinam na escola dominical, as crianças, os jovens, os adolescentes, fazem parte do presbitério, mesmo que não recebam o nome de presbíteras. A mesma coisa acontece com as mulheres também, que participam de administração da igreja, de alguma forma ou de outra, não recebem o nome de pastoras ou título de pastoras, mas fazem parte do pastorado da igreja. A gente está trabalhando aqui essa noção de que tem uma diferença entre cargo e função. Cargo é aquilo que você carrega, quer dizer que te cansa, mas função não, é aquilo que você funciona, você funcionaliza. O presbitério tem o mesmo espírito, tá bem? Você é um funcionário da igreja e a tua função é ensinar. Você vai perceber então que ele é um ministério central, tá? Ele é bem central. Veja só quantas coisas a gente colocou aqui. Primeiro, a primeira atribuição de uma pessoa que está no presbitério: educar a cristandade sobre o reino de Deus. Então aqui, educar sobre o reino de Deus. Significa que a pessoa que vai ensinar, ela já está fazendo parte do presbitério. E ela vai ensinar o quê? Qual é o tema central do Evangelho? Tema central do Evangelho: reino de Deus. Pregação central de João Batista: reino de Deus. De Jesus: reino de Deus. Do apóstolo Pedro, Paulo, João: reino de Deus. Quer dizer que o Novo Testamento ele tem um tema central: é reino de Deus. O que você sabe sobre o reino e o que você não sabe são duas fronteiras. Então nós temos aquele velho ditado de Sócrates que diz que aquilo que eu sei é uma gota e aquilo que eu não sei é um oceano. Se tem uma pessoa dentro da igreja que precisa ter um domínio ou uma amplitude de conhecimento sobre o reino de Deus, é quem faz parte do presbitério. Tem que saber o que é. E para isso tem que estudar o Novo Testamento, porque tem uma noção de reino de Deus no Antigo Testamento e tem uma noção de reino de Deus no Novo Testamento. E essa noção de reino de Deus no Novo Testamento, ela é gigantesca, ela é enorme. O pessoal hoje está trabalhando com uma frase, tá bom? É um curso de teologia,
que é o já e o ainda não. Essa é uma frase do mundo teológico, tá? Reino de Deus tem muita coisa que já e tem coisa que ainda não. O que é o já e o que é o ainda não? Por exemplo, o autor aos Hebreus ele fala que as virtudes do mundo vindouro já se manifestaram quando Deus derramou o Espírito Santo. Qual que é a noção que ele está tendo? Que só lá no paraíso, só lá no céu é que nós teríamos cura divina, batismo no Espírito Santo, salvação plena e completa, dons espirituais de forma geral, quer dizer, a revelação. Isso é só lá para o paraíso, depois que Jesus voltar. Mas quando o Espírito Santo veio, ele já trouxe as virtudes do mundo vindouro. Ele já trouxe tudo. Quando ele se manifesta, então ele vai manifestar cura, batismo, salvação, perdão, libertação, tudo. Quer dizer que você já tem o já, que é uma espécie de amostra, não vou dizer amostra grátis, mas uma amostra do que há de vir, né? Então você já tem o já, mas você tem o ainda não. Porque o reino de Deus não é só isto. O reino de Deus não é só uma amostra. O reino de Deus é muito grande, é gigantesco. Uma outra passagem, o Senhor Jesus ele falou: olha, se eu expulsasse demônios por Satanás, vocês estavam perdidos. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, quer dizer, pelo Espírito Santo, chegou a vós o reino dos céus, o reino de Deus. Se ele expulsa pelo Espírito Santo, significa que ali está o reino de Deus. Cristo ele tinha uma noção de reino de Deus que talvez a gente perdeu. Nós cristãos perdemos a noção do reino de Deus de acordo com o que Cristo entendia. Porque o que Cristo entende é o oceano. E o que nós entendemos? É uma gota. Chegou um momento em que a igreja, através de Santo Agostinho, isso aí lá no século V depois de Cristo, 450, 60, 80, chegou um momento em que a igreja entendeu o seguinte: o que é o reino de Deus? Se perguntava. Aí Agostinho respondia: o reino de Deus é a igreja. A igreja é o reino de Deus. É uma noção teológica agostiniana, mas não é uma noção teológica completa do Novo Testamento. A igreja, ela faz parte do reino de Deus, mas o reino de Deus ele é maior do que a igreja. Se tem uma pessoa na igreja que tem que entender reino, é quem faz parte do mundo do ensino, é o presbitério. Entender reino, entender o já e o ainda não. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele tinha certeza que a primeira ressurreição já começou. Ele escreveu isso daí: se já ressuscitastes com Cristo, Colossenses capítulo 3. Portanto, a primeira ressurreição já começou para Paulo. Agora, João fala da primeira ressurreição no Apocalipse, e nós temos uma noção de que a primeira ressurreição só vai acontecer com a volta de Jesus. Quer dizer que você tem um já ressuscitaste com Cristo, e o ainda não. Quer dizer que as pessoas morrem, dormem no pó da terra e só ressurgirão no fim, quando Cristo voltar. Primeiro tema, que uma pessoa que vai se dedicar ao ensino dentro da igreja, que faz parte do presbitério, primeiro tema é reino de Deus. E para isso, irmãos e irmãs, vocês não podem ficar assim colocando fronteiras, tá? Isso aqui tem que ser bem pontuado. Eu cheguei à conclusão que reino de Deus é isso. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não, tem que caminhar bastante, porque você vai ter uma noção paulina, uma noção joanina, você vai ter uma noção de Lucas, uma de Apocalipse, você vai ter muitas noções de reino de Deus na Bíblia, diferenciadas umas das outras. E aí você vai ter a oportunidade tanto de vivenciar, porque esse é um lado muito crítico para nós que trabalhamos com a palavra de Deus. Qual que é o lado crítico? Você vivenciar a palavra de Deus e você aprender a palavra de Deus. São dois mundos diferentes. Você pode aprender e não vivenciar. Você pode ser um teórico ou uma teórica. Você pode ser um cientista da palavra de Deus. E pode não ser um praticante. Existe muito teólogo, tá? Mas muito teólogo mesmo, que não é praticante da palavra de Deus. Ele não é praticante. Ele é um cientista da religião. Então ele vai conhecer no grego, vai conhecer no hebraico, ele vai conhecer
nos textos originais, ele vai saber fazer uma interpretação histórica, uma interpretação crítica, uma interpretação teológica, mas ele não se compromete em cumprir aquele texto, porque não é para ele. Tem muito teólogo que ele é teórico da religião. Não é esse nosso objetivo aqui nesse instituto. O objetivo do instituto é formar teólogos que se comprometam em ser praticantes daquilo que ensinam. Agora são dois mundos diferentes, tá? O mundo do conhecimento, você conhece, e o mundo da prática. Porque nem tudo que você conhece você vai conseguir praticar. Por exemplo, levantar paralítico. A gente vê que Jesus levantava paralítico, Paulo levantou paralítico, Pedro levantou paralítico, mas e aí você vai e prega que Jesus levanta paralítico, mas quantos paralíticos você vai levantar a sua vida inteira? Tem uma parte da palavra de Deus que ela é para você crer e ensinar. Agora, quanto a colocar em prática, é outra dimensão, é outro mundo, é um outro ministério que você tem que receber. E por que eu estou falando isso? Vou até deixar aqui gravado. Porque existe um pensamento errado que é transmitido, que diz que primeiro você tem que praticar e depois você tem que ensinar. No mundo das Escrituras não é assim, irmãos. A palavra de Deus ela tem preeminência. A palavra de Deus vem primeiro. Primeiro você aprende, e aí você ensina e você pratica. É uma consequência da outra. Tem muita coisa que você não pratica porque você não sabe. E tem coisa que você só sabe depois que você ensina. Depois que você ensina, você se torna praticante. Exemplo, Ministério de Cura Divina. Ministério de Cura Divina, só porque Deus não me deu o dom de cura divina, eu nunca vou pregar sobre cura divina? Você vai pregar, porque a base do seu ensino é a palavra de Deus, não é a sua experiência. O apóstolo Paulo diz assim: nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo. Você anuncia a palavra. Se Deus der fé, aí você vai chamar as pessoas e as pessoas vão ser curadas. Se Deus não der fé para você, mas é para as pessoas que te ouvirem, elas vão ser curadas sem você mesmo. Mas você tem que ensinar a palavra. Você tem que crer na autoridade do Evangelho. Porque a autoridade não está em quem ensina, a autoridade está na palavra. E quem ensina participa da autoridade da palavra. Existe um caso de um missionário que ele teve que pregar a palavra e na região não tinha ninguém para traduzir o que ele estava pregando. Acho que eu já contei isso aqui uma vez para vocês, vou reforçar. E o que ele fez? Ele encontrou um intérprete, e o intérprete ele era bêbado. Ele estava pregando o Isaías 53, que fala de Jesus crucificado. O único intérprete que ele tinha era um intérprete bêbado, e os outros não sabiam interpretar. Ele foi lá, alugou o serviço do intérprete bêbado, pregou Isaías, e o Espírito Santo caiu sobre as pessoas ouvindo a palavra pela boca do bêbado, não do missionário. Não sei se vocês já ouviram assim, tradução simultânea. Quer dizer, isso, tradução simultânea. Você está ouvindo aqui o pregador, ele está todo animado, e o outro que está lá traduzindo, né, está na dele, ele é só um intérprete. Ele procura até imitar, mas aí acontece um poder espiritual, que o Espírito Santo ele passa pelo intérprete. Mas por quê? Porque o poder não está nem no pregador, nem no intérprete. O poder está na palavra. Quem ensina tem que ter essa noção de autoridade da palavra. E é por isso que nós ensinamos. O apóstolo Paulo fala: eu criei, por isso eu falei. Antes de eu falar, eu nem sabia, mas eu falei. E nós que ensinamos a palavra de Deus, somos surpreendidos muitas vezes, porque tem coisas grandes e firmes que a gente não sabe antes de ensinar. Eu vou falar sobre o reino de Deus. Aí você abre uma parábola. Antes de você ensinar, você não sabia. Quando você está ensinando, o Espírito Santo toma a sua mente, seu coração, ilumina você e você entrega uma mensagem que você nem sabia. Esse é o reino de Deus. Então, o primeiro ponto, tá bem? É educar sobre o reino de Deus, ampliar o seu conhecimento sobre o reino de Deus. Não se feche em uma única noção, porque ele é maior do que o que nós podemos fazer num sistema teológico. Agora, a segunda função de quem participa do presbitério e, consequentemente, do ensino da palavra de Deus: presidir núcleos de ensino teológico. É o que eu vou falar agora. Porque o ensino
cristão, o ensino sobre o reino de Deus, ele tem níveis. E é sobre isso que eu quero falar agora. Vou abrir para vocês fazerem as perguntas.